Vamos continuar com as explicações profundas do Alter Rebbe do Rav Shneur Zalman a respeito do significado místico, o significado espiritual profundo do dia do Shabat. E agora nós vamos passar para trechos selecionados de um outro mamar, de um outro discurso hassídico pronunciado pelo Rav Shneur Zalman. E esses discursos hassídicos às vezes eram pronunciados semanalmente, ou por ocasião de festas judaicas ou em datas especiais. E essa temática do Shabat está presente em alguns desses ensinamentos transmitidos por ele. Há alguns pontos, alguns aspectos que se repetem, estão presentes cada um desses discursos, mas sempre há não só nuances, mas também variações e aspectos adicionais que ele esclarece em uma ocasião mais do que em outra, e isso nos ajuda, de certa forma, a montar o quebra-cabeça, a recolher e processar todos esses dados e, com isso, formar uma imagem, uma figura mais clara e nítida do conteúdo profundo desses conceitos. Agora, nos diz o Alter Rebbe, ele nos faz uma observação, e sempre aqui, quando falamos do Shabat, sempre é feita uma exposição sobre o contraste do dia do Shabat e os 6 dias da semana. Para entender bem o que significa o Shabat em termos espirituais, então nós comparamos e confrontamos com o que ocorre no sentido espiritual durante os dias comuns. E isso vai nos trazer uma explicação do modo Shabat em termos espirituais. Então aqui nos diz o Alter Rebbe que devemos observar Shebechol Maaseh Sheshet Yemei Bereshit. Algumas coisas que estão, algumas citações que vamos encontrar aqui, nós já mencionamos anteriormente, mas aqui elas são ou mais elaboradas ou abordadas com mais profundidade. Shebechol Maaseh Sheshet Yemei Bereshit Ad Achar Vaychulu Lo Neemar Rak Shem Elokim. Nos observa aqui o Alter Rebbe que se nós prestarmos atenção no texto bíblico, na primeira passagem da Torá, no primeiro capítulo do Gênesis, que descreve a criação do mundo, do universo, então nós podemos reparar e vamos constatar, principalmente quando lermos a Torá no original, no hebraico, nós vamos perceber que durante todo o ato da criação, ou seja, durante os 6 dias do Gênesis, os 6 dias da criação, até após a chegada do Shabat, não consta na Torá outro nome divino a não ser o nome Eloquim. E já comentamos outras vezes que mesmo na Halachá nós encontramos que existem 7 nomes sagrados pelos quais Deus é conhecido nos textos bíblicos. Existe o tetragrama Yud-Kei Vav-Kei, o nome inefável, aquele nome que nós não pronunciamos, nós não lemos segundo a pronúncia, inclusive daquilo que está escrito, mas nós lemos de outra forma, Adne, enfim. Mas o nome do tetragrama Yud-Kei Vav-Kei é conhecido como Shema Etzem, o nome essencial, talvez até o nome mais sagrado, que indica maior energia divina, maior revelação divina. E depois nós temos outros nomes, por exemplo, o nome Kel, Aleph Lamed em hebraico, é associado com bondade, com atributo de bondade divina. Por isso, quando Deus atua interage com o mundo, através do atributo de bondade, então ele é chamado na escritura pelo nome Kel, Chesed Kel Kolayom, a bondade de Deus está presente todos os dias, todo dia. Então lá ele é conhecido pelo nome Kel. Então cada nome indica um tipo de atuação divina, um tipo de interação com o mundo, com o universo. E é conhecido que o nome Eloquim, um dos 7 nomes sagrados, é o nome que indica o atributo de rigor, contenção, severidade, gvurá em hebraico.
E aqui ele nos observa que durante todos os 6 dias do Gênesis, o único nome divino que aparece, que consta na Torá, é apenas e tão somente, ou unicamente, o nome Elohim, que é o nome associado à limitação, contenção, rigor, severidade, enquanto que Chesed, bondade, significa dar, doar, expandir, etc. Em contraste com isso, o nome Elohim expressa essa atuação divina através de limitação, de contenção. Com isso também, isso está associado ao conceito de tzimtzum, de condensação, ocultação, de reter revelação divina. Então esse é o fato que durante todo o capítulo inicial da Torá, que versa sobre o Gênesis, sobre a criação do mundo, 6 dias da criação, consta apenas o nome Elohim. Que Machar Shenemar, e somente depois que a Torá nos fala do dia do Shabat, Vaichul Hashamayim Ve'aretz, quando se terminou, se concluiu a obra dos céus e da terra, etc. E chegou o 7º dia, o dia sagrado, que Bo Shabat, que nesse dia Deus se absteve de criação, nesse dia, por assim dizer, Deus descansou. Somente depois disso, Achar Kach Nemar, aparece na Torá pela primeira vez o nome inefável, o tetragrama. Diz o versículo já no capítulo 2 da Torá, Beyom Asot Havai Elokim Eretz Veshamayim, no dia que fez Havai Elokim. Aqui aparecem os 2 nomes de Deus, o tetragrama, o Yud-Kei Vav-Kei, e o nome Elokim, mas primeiro e acima de tudo o nome Havai, o nome que indica revelação. Então, interessante que o nome Havaiá, em primeiro lugar, ele não aparece nos 6 dias da criação, e em seguida, quando ele aparece, somente depois da menção do Shabat, ou depois que aconteceu e foi santificado o dia do Shabat. E em poucas palavras, a explicação disso, porque aparece apenas o nome Elohim durante os 6 dias da criação, porque de fato a energia divina, a força vital divina investida no mundo e no universo, a energia divina que Deus investiu nos universos, tanto celestiais como no terrestre, isso é apenas algo residual, é apenas algo externo e superficial, é apenas uma pequena amostra, uma amostra externa, enfim, da parte de trás, por assim chamar, da energia da luz divina. Algo secundário, algo bem condensado, bem diminuído, bem ocultado. E esse é o tipo de energia que Deus investiu no universo. Já explicamos outras vezes que para poder criar um mundo, para poder chegar a criar um mundo como o nosso, um mundo finito, um mundo com limitações, um mundo onde as criaturas até se sentissem autossuficientes, um mundo que possibilitasse o livre-arbítrio, que essa era a vontade de Deus. E para haver livre-arbítrio tem que haver escolha entre o bem e o mal. Então, um mundo onde pudesse haver até mesmo o mal, aquilo que é contrário à vontade divina. Então, para que isso acontecesse, era necessário encobrir e ocultar e condensar e diminuir a energia divina, a luz divina, intensamente, uma diminuição após a outra, encobrindo essa luz divina, porque caso contrário, se prevalecesse e predominasse a luz infinita de Deus, isso não daria espaço para criaturas. O que estaria em evidência seria apenas o Criador, e as criaturas estariam completamente anuladas diante do Criador. Mas não era essa a vontade divina. Deus queria criaturas como nós, criaturas que se sentissem até autônomas, independentes, criaturas que tivessem até a opção de escolher outros caminhos, né, de escolher até o mal. Então, para que isso acontecesse, era necessário encobrir toda a luz divina, toda a energia divina, para possibilitar, entre outras coisas também, esse livre-arbítrio. Por isso, a energia que Deus investiu no mundo é uma energia vital muito pequena em relação à divindade, em relação à sua fonte, a fonte divina de onde ela deriva. Isso é apenas uma parte superficial, uma parte externa, residual, algo que vem
por assim chamar, do lado de trás da divindade. Por isso, durante toda a obra da criação é mencionado apenas o nome Elohim, desde o primeiro versículo na Torá, Bereshit bara Elohim, no princípio Deus criou. Quem criou Elohim consta. Vayomer Elohim, as 10 asserções, os 10 pronunciamentos que deram origem às criaturas. Vayomer Elohim Yehior, e disse Deus que haja luz, e surgiu a luz. Novamente, sempre escrito, Vayomer Elohim, e falou Elohim, falou Deus. E somente depois do dia do Shabat é que daí surge, consta, aparece pela primeira vez o nome Havaiá, o nome que indica a essência de Deus, a revelação essencial da divindade. Qual o significado disso nos explica o Alter Rebbe? Para entendermos isso, ele menciona um versículo no Teilim, no Salmos 84, que já explicamos em outras ocasiões. Esse versículo nos diz, assim fala o rei David, que Shemesh u'magen havai Elohim. A explicação mística, cabalística desse versículo. A tradução literal dele é assim como o sol e um escudo, o escudo sobre o sol. Esse escudo pode ser uma cortina, pode ser uma persiana, algo que encobre sobre a luz solar, na mesma proporção, da mesma forma que atuam o sol e esse escudo, esse protetor solar, assim também ocorre a interação entre Havaye e Elohim, entre o nome de Deus, Havaye, o tetragrama, o nome essencial, o nome da revelação, e o nome Elohim, o nome que indica condensação, ocultação, ocultamento, encobrimento, diminuição. Em outras palavras, o versículo nos associa Shemesh u'magen, sol e o escudo solar, aquele que encobre a luz do sol. Assim também funciona, o sol é equiparado, ou o nome Havaye, o tetragrama que indica a revelação divina, é comparado aqui com o sol, com o astro que ilumina, enquanto que o nome Elohim é comparado com o escudo, com aquela barragem da luz solar, aquela cortina que interrompe a propagação da luz, ou que diminui a intensidade dessa luz para quem está do outro lado recebendo essa luz. Que chama Havai Ektiv Bei, Ani Havai Eloshanit, continua explicando o Alter Rebbe sobre o nome Havaiá, sobre o tetragrama. Está escrito no outro versículo, Ani Havai Eloshaniti, eu, Deus, não me modifiquei, não me alterei. Ou seja, assim afirma a Escritura que Deus fala com toda a obra da criação, com todo o surgimento de todo o universo, de todas as criaturas, saibam que tudo isso não modifica nada em relação a mim, em relação a Deus. Ani Havai Eloshaniti, eu, Deus, não me modifiquei, não me alterei. Com toda a criação, isso não causa nenhum acréscimo, nenhuma diminuição, nem diminuição de espaço, nem acréscimo de alguma coisa, nada. Pelo contrário, Ani Havai, assim fala Deus, eu, Deus, evocando aqui o tetragrama, não me modifiquei. Em outras palavras, isso indica um nível de divindade completamente transcendental ao universo, que está tão acima do universo que todo o universo é completamente insignificante, completamente anulado diante de Deus. O nome Havaiá, o tetragrama, indica a essência divina que está acima do papel de Deus como criador do mundo, ou como regente do universo. Isso são meras atuações, meras intervenções divinas, mas a essência de Deus está, porque para aquele que é criador, é claro que existe uma diferença entre antes dele ter criado e depois que criou, ou quando ele é regente ou quando não era, mas a essência divina não se altera, é completamente acima do universo. Então o nome Havaiá, o tetragrama, indica um nível de revelação divina completamente superior ao mundo. O Bechinat Elohim, o Anirtak Leshem Havaya. Já o nome Elohim é como o escudo, é como aquilo que obscurece, é como aquilo que diminui a luz de Havaya. Anikra Gamken Shemesh. Enquanto o nome Havaya é comparado, é chamado de sol, do astro que ilumina, que irradia.
O nome Elohim é aquele que condensa, diminui e oculta a luz, que Deliot Tavut Biriah Yesh Me'ain, como nós falamos, para permitir que surja a criação ex nihilo de criaturas como as nossas.